Nessa nossa aula de número 5, terceiro bimestre, primeira etapa, a gente vai estudar o gráfico da função quadrática, tá? Vejamos a seguinte definição. Uma parábola é o conjunto de todos os pontos que são equidistantes de uma reta D, chamada diretriz, e de um ponto F, chamado foco. Então, ó, aqui está o ponto F, que é o foco, a reta D, chamada diretriz, tá? E inicialmente eu tenho aqui esse ponto V. Observe que ele está colocado de tal maneira que a distância entre V e F é igual à distância entre V e a reta D, a reta diretriz, tá? Essa distância, digamos que ela tenha valor P, tá? Tem um valor, esse valor eu estou chamando de P. Então aqui é P e aqui também é P. As distâncias são iguais. Mas eu quero o conjunto de todos os pontos. Então, por exemplo, existe um outro ponto aqui, localizado aqui, ó, que ele está a uma mesma distância do ponto F e da reta diretriz. Certo? Essa distância é igual a essa. Digamos que esse ponto aqui seja o ponto Q. E aí eu não quero só esse ponto, eu quero todos os pontos que têm essa propriedade, tá? E aí são infinitos esses pontos, tá? De tal forma que se nós ligarmos todos esses pontos, a gente vai ter uma curva. Essa curva recebe o nome de parábola, tá? Vou reforçar essa curva aqui, ó. Muito bem, certo? Digamos que esse ponto aqui seja um ponto Q', de tal maneira que, observe, esse ponto Q, ele está desenhado aqui nesse lugar, mas ele poderia estar aqui. Ele poderia estar aqui em qualquer lugar. O ponto Q ele tem coordenadas livres x e y, mas ele pertence ao gráfico da parábola, certo? Ou seja, ele está sobre essa curva aqui. Muito bem. Então, essa é a definição da parábola. Aí vem a seguinte proposição: o gráfico de uma função quadrática é uma parábola. Ou seja, função quadrática, que é o que a gente está estudando, e agora vamos estudar o gráfico dessa função. O gráfico dessa função se comporta exatamente desse jeito, como uma parábola. Vamos demonstrar essa proposição, tá? Demonstração dessa proposição. E que o gráfico da função quadrática é uma parábola. Bom, além do ponto Q, seja aquele ponto V ali, vamos dizer que aquele ponto V ele tem coordenada também x e y, mas digamos que seja x de V e y de V. Esse ponto V ele também pertence à parábola, certo? O ponto Q ele vai passar por aqui, poderia ser em algum momento igual ao ponto V, mas ele é um ponto bem particular. Ele é o ponto, nesse caso aí do desenho, o ponto mais baixo da parábola, tá? Esse ponto V recebe o nome de vértice da parábola, tá? V e vértice, justamente para fazer analogia ao nome. Muito bem, então o ponto V vai ter essas coordenadas x de V e y de V. E ainda, pela definição, a gente tem que a distância de F até V é a mesma distância de V até B. Isso, que é igual a P, tá? Essa distância aqui é P, essa distância aqui é P, certo? E aí segue o seguinte: pela definição de parábola, pela definição de parábola,
Temos. O que é que nós temos pela definição de parábola? É o conjunto de todos os pontos equidistantes de uma reta diretriz e de um ponto F. Tá? Então eu posso matematicamente escrever isso assim, ó, que a distância de F até Q, tá? Ou como queira, a distância de Q até F, já que a distância entre dois pontos tanto faz a ordem, né? Vai ser a mesma distância entre Q e Q'. Note que a distância de Q até Q' é a mesma distância de Q até a reta diretriz. Quando esse ponto Q estiver aqui, por exemplo, esse ponto Q' vai estar na projeção do ponto Q, tá certo? O ponto Q é livre, o ponto Q' se move conforme o ponto Q. Muito bem. Então a gente já estudou a forma da distância entre dois pontos. Vamos aplicar aqui, tá certo? A distância entre dois pontos é a raiz quadrada do quadrado da diferença entre o x desses pontos mais o quadrado da diferença entre os y desses pontos. O quadrado da diferença, vamos lá, do x, vamos ver o x de Q é o próprio x. E o x de f, gente, o x de f é o mesmo x de v, tá certo? Então, como eu disse que o x de v era xv, então o x de f é o mesmo x de v. Então, ó, o quadrado da diferença entre o x mais o quadrado da diferença entre os y. O y de Q é o próprio y, ó, menos, agora o y de f, acompanhe. O ponto f, a gente já viu que ele tem o x de v, tá? O x de f é o mesmo x de v. Agora o y de f, se aqui é a ordenada 0, aqui vai ser a ordenada, ó, y de v, concorda? E aqui em cima eu vou ter o y de f. Mas aí observa o seguinte, gente, que essa ordenada y de f é a mesma coisa que yv mais p, porque essa distância p não é a mesma? Então, ao invés de colocar y de f, eu vou colocar y de v mais p. Tá? Qualquer dúvida, pergunta aí nos comentários. Então, ele vai ficar assim, ó. A diferença entre, o quadrado da diferença entre os y de q menos y de f, que é yv mais p. Isso tudo ao quadrado. Bem, essa raiz quadrada todinha corresponde só a isso aqui, viu? Ó, a igual. Vamos fazer agora essa outra distância entre esses outros dois pontos. De novo, raiz quadrada. A diferença entre o x dos pontos Q e Q'. Tá vendo que eles têm o mesmo x? Então, aqui vai ficar x menos x ao quadrado, que vai dar zero, né? Já vou cortar aqui, ó. Mais o quadrado da diferença entre os y. O y de Q é o próprio y, beleza. Menos, agora o y de Q'. Gente, observa que o y de Q' está aqui, ó, é a ordenada do ponto Q'. Para encontrar esse valor em função das letras que a gente tem aí, das variáveis que a gente tem aí, então, para encontrar esse valor, você pode pensar assim, ó. Aqui é o zero. Se você sobe y, se você somar yv, você sobe. Se você subtrair p, você desce até aqui, tá? Ou seja, isso aqui, essa ordenada aqui, ela é yv menos p, certo? Inclusive a equação da reta diretriz é justamente yv menos p. O y do ponto Q' é yv menos p. Então, ó, o quadrado da diferença entre os y. O quadrado da diferença entre os y. E aí, o que é que nós vamos fazer? Se eu tenho a raiz quadrada nos dois membros, elas se cancelam. É a mesma coisa que levar o quadrado a ambos os lados dessa equação. Vou desenvolver aqui, na verdade, poderia desenvolver esse produto notável, por enquanto ainda não, mas
mais tarde, inevitavelmente, eu vou ter que desenvolvê-lo, tá? Repetir então, mas vou desenvolver esse produto notável. Aqui, ó, quadrado dessa diferença. É o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Note que o segundo termo é YV mais P, tá? Tudo bem. Igual, aqui esse aqui dá zero, a gente já comentou, vamos desenvolver esse produto notável. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ok? Qualquer dúvida, pergunta nos comentários. A princípio, eu posso cancelar esse y ao quadrado com esse y ao quadrado, tá? Tendo em vista que esse aqui está positivo, se eu passo para o primeiro membro, fica negativo e cancela com esse. E agora, vou desenvolver também essas multiplicações e também esse outro produto notável. Essas multiplicações e também esse outro produto notável. Então, façamos isso agora. Aqui eu vou repetir de novo, não vou desenvolver esse ainda, daqui a pouco chega a vez dele. Aqui vai ficar menos 2y, yv, menos 2y, yv, e menos 2y vezes p, menos 2yp, tá? E aqui, produto notável, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Muito bem. Agora desse lado, menos 2y, yv, e menos com menos dá mais 2yp, 2yp, mais, de novo, o produto notável aqui, ó, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Agora dá para a gente cancelar menos 2yv com menos 2yv, dá para cancelar p ao quadrado com p ao quadrado, e agora ainda dá para cancelar yv ao quadrado com yv ao quadrado. Para o que sobra, a gente vai ter a seguinte situação. Vou ainda repetir esse, ó. Aí tem menos 2yp. Se eu somar ambos os membros 2yp, cancela aqui, e aqui do outro lado fica 4yp. Como queira, passa esse para o outro lado, vai ficar positivo, está negativo, vem para cá positivo, soma com esse. E aqui tem 2yvp, passando para cá fica negativo. Aqui já tem ele negativo, então vai ficar menos 4yvp. Note que dá para colocar, vou repetir ali o primeiro membro, dá para colocar 4p em evidência, e quem vai para dentro do parênteses? Y menos yv. Muito bem, basta agora que a gente isole y e a gente chega à demonstração da proporção. Vejamos. Agora sim, vou desenvolver esse produto notável, e esse 4p está multiplicando, eu vou passar para o outro lado, tá? Me permitam fazer o seguinte, ó. Eu vou escrever, vou mudar a ordem, vou escrever primeiro esse livro aqui. Só que eu vou escrever assim, ó, y menos yv igual, tá? Esse 4p vai aparecer no outro membro dividindo. E já vou desenvolver aqui o produto notável. Vai ficar x ao quadrado menos 2xv x mais xv ao quadrado. Tudo isso dividido por 4p, né? Muito bem, gente. Isolando y, ou seja, passe esse
menos y veio para cá, a gente termina a nossa demonstração da seguinte maneira. Y vai ser igual, vai ficar x ao quadrado sobre 4p, vou escrever assim, ó. Vai ficar menos 2xv sobre 4p x, né? E vai ficar xv ao quadrado sobre 4p, xv ao quadrado sobre 4p mais yv. E aí a gente conclui a demonstração observando que isso é uma função quadrática, porque 1 sobre 4p é como se fosse o a, isso aqui ó, é como se fosse o nosso a, menos xv sobre 2p é como se fosse o nosso b, e tudo isso aqui é como se fosse o c, tá? Muito bem, então foi o que nós vimos, que partindo da definição do que seja uma parábola, tá? A gente conseguiu representá-la na forma de uma função quadrática. Qualquer dúvida, posta aí nos comentários. Muito bem, então nós vimos que uma função quadrática, quando a gente faz o gráfico dela, fica determinada uma parábola, tá? E aí vamos fazer esse exercício para fixar isso que acabamos de demonstrar. Então aqui ó, foi dada essa função x ao quadrado, tá? Eu já atribuí alguns valores para x. A gente vai calcular os respectivos valores de y. Por exemplo, quando x for 2, y vai ser igual a 2 ao quadrado, tá? 2 ao quadrado. Então y vai ser igual a 4. É só trocar o x por 2. Como x está ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Quando x for 1, y vai ser igual a 1 ao quadrado. No lugar do x eu coloco 1. 1 ao quadrado é 1. Quando x for 0, y vai ser igual a 0 ao quadrado, que é 0. Quando x for menos 1, y vai ser igual a menos 1 ao quadrado. E aí, isso aqui dá 1 positivo, tá? Menos 1 vezes menos 1, menos por menos jamais. Quando x for menos 2, y vai ser igual a menos 2 ao quadrado. Menos 2 vezes menos 2 dá 4 positivo. Então agora a gente vai marcar esses pontos aqui, ó. Cada par xy determina um ponto aqui no plano cartesiano. O ponto 2, 4 seria esse ponto aqui, ó. 2, 4. Então, tá? 2 e 4 determina esse ponto aqui, ó. X é 2 quando y for 4. O ponto em que x é 1 e y é 1 é aqui, ó. 1 e 1. O ponto em que x e y são 0 é aqui, tá? É justamente onde os eixos x e y se cruzam, tá? Menos 0. O ponto em que x é menos 1 e y é 1 é aqui. E o ponto em que x é menos 2 e y é 4, x é menos 2, sobe até a altura 4. Ok. Unindo esses pontos, não por retas, mas por uma curva, já que nós vimos que a união desses pontos determina uma curva cujo nome é parábola, tá? Então a gente vai ter esse gráfico aqui, ó. Certo? Bom, fazendo um pouquinho mais rápido, o item B é menos x ao quadrado. Muito parecido com o outro, aqui y
vai ser igual a menos x ao quadrado. Só que x ao quadrado a gente viu que dá 4. Então atenção, esse menos está aqui e x ao quadrado 4, tá? Aqui vai ser y igual a menos, ó, esse menos está aqui, 1 ao quadrado dá 1. Aqui y vai ser igual a menos 0 ao quadrado, que dá 0. Agora, y vai ser igual a esse menos, está aqui, ó, menos, esse menos está aqui, menos 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado. Só que menos 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado dá 1. Com esse menos de fora, fica menos 1, tá, gente? Isso aqui, ó, é 1. Então, o resultado aqui fica menos 1, certo? Esse menos está aqui. E menos 1 ao quadrado dá 1. Então, menos 1. E aqui do mesmo jeito, ó. Repete esse menos. Repete esse menos. E x ao quadrado, nesse caso, x é menos 2, que ao quadrado dá 4. Com esse menos de fora, menos 4. Tá? Só lembrar que, vou botar aqui como observação, menos 2 menos 2 ao quadrado, tá? Na verdade, a observação que eu ia colocar é assim: menos 2 ao quadrado é diferente de menos 2 ao quadrado. Apesar de soar da mesma forma, aqui o menos está ao quadrado e aqui o menos não está ao quadrado. Aqui o resultado é positivo e aqui o resultado é negativo, tá? Então, com essa observação aí. Bom, marcando agora os pontos aqui no plano cartesiano, 2 e menos 4, 2 e menos 4, 1 e menos 1, 1 e menos 1, 0 e 0, menos 1 e menos 1, e menos 2 e menos 4. Menos 2 desce até o menos 4. Unindo esses pontos, não por retas, e sim por uma curva, tá? A gente tem essa parábola. Nota que parece demais com a outra, sendo que essa aqui tem a concavidade para cima e essa outra a concavidade para baixo. Tá? Desde já, chama atenção, quem vai determinar essa concavidade é o coeficiente A, tá? Se A for positivo, concavidade para cima, tá? Só para você lembrar que se algo é positivo, é bom, tá feliz, tá? E se A for negativo, que é o caso aqui, ó, A é menos 1, tá certo? Concavidade para baixo. Só lembrar, se algo é negativo, triste, né? Muito bem. Vamos aqui ao item C. X ao quadrado mais 2x. Então, se x for 1, y vai ser 1 ao quadrado, que é 1, mais 2 vezes 1, que é 2. Então, y vai ser 3. Se x for 0, y vai ser 0 ao quadrado, mais 2 vezes 0, dá 0. Se x for menos 1, vai ficar menos 1 ao quadrado, que dá 1, e menos 1 vezes 2, 2 vezes menos 1, dá menos 2. Logo, você vai dar menos 1. Se x for menos 2, y vai ser igual a menos 2 ao quadrado, que dá 4. Menos 2 vezes 2 dá menos 4, e é aí que dá 0. Se x for menos 3, y vai ser igual a menos 3 ao quadrado, que dá 9. E 2 vezes menos 3 dá menos 6. Então aqui dá 3. Marcando esses pontos aqui, a gente tem o ponto 1 e 3. A gente tem o ponto 0 e 0. O ponto menos 1 e menos 1. Menos 2 e 0. E menos 3 e 3.
menos 3, sobe até o 3. E mais uma vez, ligando esses pontos, tá? A gente vai ter o gráfico da parábola. E por fim, nessa primeira etapa aqui da questão 1, quando x for 3, y vai ser igual a 9 menos 6, que dá 3. Tá? Quando x for 2, y vai ser igual a 4 menos 4, que dá 0. Quando x for 1, y vai ser igual a 1 menos 2, que dá menos 1. Quando x for 0, y vai ser 0. Quando x for menos 1, y vai ser 1 mais 2 dá 3. Tá? Ó, menos 1 ao quadrado dá 1, positivo. E menos 1 vezes menos 2 dá 3, dá 2. Com 1 dá 3. Marcando esses pontos, 3 e 3, 3 e 3. É 2 e 0, 1 e menos 1, 0 e 0, menos 1 e 3. Vamos lá ligando os pontos para formar a parábola. Certo? Um rápido comentário que eu queria fazer aqui é o seguinte: observa que essas funções eu coloquei propositadamente bem parecidas. A diferença é que aqui, nessa função, b é 2, ou seja, b é maior do que 0, e nessa outra função, b é menos 2, ou seja, b é menor do que 0. Tá? Desde já, queria que vocês observassem que esse coeficiente b vai ter a seguinte influência no gráfico da parábola. Tá? Quando b é maior do que 0, a parábola ela vai ter o seu eixo de simetria, que é esse aqui, ó. O eixo é essa linha imaginária onde tem o vértice da parábola. Esse eixo de simetria é deslocado para o lado negativo. Quando b é maior que 0, tá? Implica que o eixo de simetria desloca-se para esquerda, para o lado negativo, tá? Para o lado negativo. Ó, b maior que 0, desloca-se para o lado negativo. E se b for menor que 0, então o eixo de simetria desloca-se para a direita, dessa vez, tá? A direita, lado positivo aqui. Em relação ao eixo Y, tá, gente? Ó, tá aqui o eixo de simetria, tá? O vértice ele está exatamente nesse eixo de simetria. E aí nota que em relação ao eixo Y ele está do lado direito. Quando b menor que 0, b é negativo, lado direito, lado positivo. B menor que 0, ele vai para o lado negativo, tá? Qualquer dúvida, posta nos comentários aí. Dando continuidade à nossa questão 1, o item é x ao quadrado menos 5x mais 6. Vamos lá. Se x for 1, y vai ser 1 ao quadrado, que dá 1, menos 5 vezes 1, que dá 5, mais 6. 1 mais 6 dá 7, menos 5 dá 2. Se x for 2, y vai ser... um detalhe a respeito do 1, toda vez que x for 1, basta a gente somar os coeficientes, ó. 1 menos 5 mais 6, justamente o que apareceu aqui. Vamos lá. Quando x for 2, y vai ser igual a 2 ao quadrado, que dá 4, menos 5 vezes 2, que dá menos 10, mais 6.
Note que 4 mais 6 dá 10, menos 10 dá 0. Quando x for 3, y vai ser igual 3 ao quadrado dá 9, menos 5 vezes 3 dá menos 15 e mais 6. 9 mais 6 dá 15, menos 15 também dá 0. E quando x for 4, y vai ser 4 ao quadrado dá 16, menos 5 vezes 4 dá menos 20, mais 6. 16 mais 6 dá 22, menos 20 dá 2. Tá? Marcando esses pontos aqui, o ponto 1 e 2 está aqui. Tá? Quando x for 1, y é 2. Ok? Está aqui ele, ponto 1 e 2. O ponto 2 e 0 está aqui. 2 e 0. O ponto 3 e 0 está aqui. Tá? 3 e 0. O ponto 4 e 2, aqui está x igual a 4, sobe até y igual a 2, está aqui, ó. 4 e 2. E aí, na hora de fazer a parábola, a gente vê que, como é que eu faço aqui para ligar esse ponto com esse? É uma reta? A gente viu que não, né? É uma curva, uma parábola. Tá? Vamos ver o que acontece quando x for 2,5. 2,5 ao quadrado dá 6,25. Menos 5 vezes 2,5 dá menos 12,5. Mais 6. 6,25 mais 6 dá 12,25. Menos 12,5 dá menos 0,25. Tá? Ou seja, menos 1/4. O número menos 1, tá? Só que dividido em 4 partes. Está aqui, ó, menos 0,25. Então, esse ponto, quando x for 2,5, y é menos 0,25. Está bem aqui, ó. E aí a parábola fica dessa forma. Ok? Letra F. Veja que de propósito eu coloquei bem parecido, então os cálculos aqui são bem parecidos. Tá? Quando x for 1, vou somar aqui, só que ao invés de dar 2, aqui vai dar menos 2, porque aqui vai ficar menos 1, menos 6 dá menos 7, com 5 dá menos 2. Quando x for 2, y vai ser menos 4, com menos 6 dá menos 10, vai ser 0. Exemplo dali, tá? Aqui também vai ser 0. E aqui, quando x for 4, aqui vai dar menos 16, com menos 6 dá menos 22, com mais 20, então vai dar menos 2. Tá? Botei propósito para ficar umas contas parecidas. Da mesma forma, já vou colocar aqui, vou marcar primeiro para a gente ver, ó. 1 e menos 2, então 1 e menos 2, está aqui. 1 e menos 2, aqui. 2 e 0, 2 e 0, 3 e 0, 4 e menos 2, 4, desce até o menos 2. Muito bem. Como a gente viu aqui, eu precisaria saber o que acontece entre 2 e 3. E aí, por isso, 2,5. Y vai ser igual, por analogia, vai ser 0,25 positivo, tá? Pode fazer a continha que é isso mesmo. Então, quando x for 2,5, aqui é 1, aqui é a metade de 1, aqui é a metade da metade, ou seja, 1/4, 0,25. Então, a gente teria esse ponto bem aqui, ó. E a parábola fica assim. Certo? Bem, gente, com base nesses 6 gráficos que nós fizemos, conjecture, ou seja, suponha, conclua, mas não com exatidão de uma demonstração, tá? Tire conclusões.
que a gente depois pode demonstrar a respeito do papel dos coeficientes A, B e C. A gente já falou que o coeficiente A, tá? Se ele for positivo, a parábola tem concavidade para cima, tá? E aí lembra, para não esquecer nunca, que se A é positivo, A é feliz, né? Maior que zero. E aí, concavidade para cima. Se A for negativo, concavidade para baixo. Uma coisa negativa, uma coisa triste, né? Muito bem. Só para reforçar o que eu acabei de dizer aqui a respeito do coeficiente A, é que ó, A aqui é igual a 1, que é maior do que zero, por isso concavidade para cima. Aqui A é igual a menos 1, tá? Menor do que zero, por isso concavidade para baixo. E a respeito do coeficiente B, vamos aprofundar aqui a seguinte informação, tá? Eu havia dito que se B for maior do que zero, a parábola, o gráfico, se deslocaria para o lado negativo, tá? Isso se B for maior do que zero e A também for maior do que zero, tá? Eu vou já explicar por quê. Aí isso acontece, a parábola se desloca para o lado negativo. E por outro lado, se B for menor do que zero, ainda com A maior do que zero, a parábola se desloca para o lado positivo. Antes de explicar com mais detalhes isso, eu queria só reforçar assim, ó. Na situação em que A é maior do que zero, veja que eu estou pegando as duas situações iguais, tá? Se B é positivo, a parábola se desloca para o lado negativo. Tipo, seria o contrário do bom senso, né? Se B é positivo, a parábola se desloca para o lado negativo. E se B for negativo, a parábola se desloca para o lado positivo. Nas situações em que A é menor do que zero. Eu queria rapidamente lembrar a vocês que a gente já estudou a forma canônica da função quadrática. Ela é dada dessa forma aqui, ó. Pronto. Aqui é a forma canônica da função quadrática. Dessa forma canônica, a gente tem a seguinte situação a falar, a comentar aqui. Qual é o valor que eu coloco no lugar do x para zerar esse termo? Tá? Isso vai me dar o x do vértice. O x do vértice é igual a menos b sobre 2a. É justamente o oposto de b sobre 2a. Se aqui é positivo, aqui aparece negativo. Veja que se eu colocar menos b sobre 2a aqui, isso aqui tudo dá zero. E aí o que sobra é o y do vértice. Muito bem. Depois eu também dou mais detalhes a respeito disso. Mas por enquanto, eu quero mostrar para vocês por que é que o A influencia no comportamento do B. Tá? Se A for positivo, que foi o caso que eu considerei aqui, ó, B maior do que zero, com esse sinal aqui de menos, aí faz o positivo com o negativo, dá negativo. Ó. E se B for menor do que zero, com esse sinal de menos, ó, B menor do que zero é negativo, com menos, aí dá positivo. A parábola vai para o lado positivo. Tá? Agora, se A mudar de sinal, aí tudo muda também. Tá? Então, depois a gente volta a falar mais da forma canônica e eu dou mais detalhes disso. Muito bem, e a respeito do coeficiente C, o que a gente pode conjecturar, né? Nesse estágio a gente está apenas fazendo conjectura, gente. Tudo isso eu vou demonstrar nas próximas aulas. Mas a respeito do coeficiente C, se a gente atribuísse aqui o valor x igual a zero, tá? Nas duas situações, o que ia acontecer com o valor de y? X igual a zero, aqui y ia dar 6, e aqui y ia dar menos 6. Tá? O fato é que nós teríamos então essa parábola tocando lá em cima o eixo y no valor 6, tá? Teríamos esse ponto, e aqui do mesmo jeito tocando lá embaixo no valor menos 6,
Ok? E aí a gente olhando os gráficos dos itens A, B, C e D antes destes, você vai perceber que é exatamente isso. O coeficiente C, ele indica o coeficiente C indica onde o gráfico corta ou toca, tá? O eixo, onde o gráfico corta o eixo Y, certo? E para finalizar essa questão 1, com base no esboço abaixo, onde eu tenho aqui uma parábola bem aberta, A aqui é 0,1, aqui é a nossa parábola mais conhecida, né? Y igual a x ao quadrado, uma abertura normal, e aqui y igual a 10x². A já é 10, né? E aí a parábola está bem mais fechada. O que mais a gente pode falar de A? Ainda conjecturando, tá? A ideia é a seguinte: quanto maior for o valor de A, mais fechada vai ser essa abertura da parábola. Quanto menor, mais aberta vai ser. Claro que eu estou falando dos valores positivos, porque se aqui fosse negativo, o que ia acontecer é que as concavidades seriam para baixo, tá? Mas a respeito da abertura, então é isso. Quanto menor o valor absoluto desse número, maior a abertura. Vou escrever aqui, ó. Quanto menor o valor de A, maior será a abertura da parábola. E aí fica implícito o contrário, né? Quanto maior o valor de A, nesse caso aqui, ó, menor será a abertura da parábola. Ok? Qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Bem, para finalizar essa nossa aula sobre o gráfico da função quadrática, vejamos essas duas questões vestibulares. A primeira diz, questão 2 ali da UFPB, diz que a função quadrática tem como gráfico a figura abaixo. Então, o que podemos concluir, né, dentre essas alternativas? Primeiramente, a concavidade está voltada para cima, né? A é maior do que zero, pois a concavidade está voltada para cima. Essa informação você não pode errar. Dessa forma, esse aqui está errado, então a letra D está anulada. Não pode ser ela. Outra coisa fácil de se ver é onde a parábola corta o eixo Y. Esse ponto aqui tem ordenada maior do que o zero. Aqui está o zero, então C é maior do que zero, tá? Esse valor é maior do que zero. Se C é maior do que zero, então essa aqui também não pode ser, tá? E só, né? De qualquer forma, então, estamos com essas duas alternativas ali. A respeito do B, tá? Quero chamar a atenção para um detalhe, ó. O B está relacionado com o vértice da parábola, tá? O vértice da parábola, como comentado anteriormente, ele é dado por menos B sobre 2A, tá? Se A for positivo, que é o caso, então o sinal de B é o oposto do vértice. Por exemplo, A é positivo, beleza. Então o que acontece é o seguinte: como o vértice está à direita, está do lado positivo, então B vai ter sinal contrário, tá? B vai ser negativo. B é negativo, pois juntamente com o fato de A ser maior do que zero, tá? Esses dois fatos nos permitem dizer que a parábola está deslocada para o lado positivo, tá? Positivo, certo? B menor do que zero, aquela história do contrário do bom senso, né? Se ele é negativo, ela está voltada para o lado positivo. Isso se A for maior do que zero, bem claro. Gente, para ficar ainda mais claro, olhando aqui para essa fórmulazinha, ó, o que eu estou querendo dizer é que esse ponto aqui é o vértice, ele tem aqui o seu x do vértice,
tá? Esse x do vértice está à direita do zero, logo ele é positivo, esse aqui está positivo, e aí b é o quê? Negativo, ó, menos b, tá certo? Pois b sendo negativo, com esse menos de fora, menos por menos vai dar mais, a sendo positivo, realmente essa fração fica positiva. Muito bem. A respeito da questão 3, vejamos o que acontece. Rapidamente a gente pode chegar à conclusão que A é menor do que zero, com cavidade para baixo, né? Ó. Certo? Se A é menor do que zero, essa aqui está errada. Rapidinho, a gente chegou à conclusão que B é menor do que zero, então a alternativa correta é essa, né? Essa aqui está errada. Muito bem, voltando agora para a questão 3. Como A é menor do que zero, então essa aqui não é. Deixamos com essas três. O que é que a gente pode falar de C? Ó, aqui está o zero, ordenada zero, y igual a zero, C é negativo, C é menor do que zero. Se C é menor do que zero, essa aqui está errada, tá? Essa aqui está errada, mas nós já sabíamos que essa letra B não é. Mais uma vez, a gente vai depender do B. O B está relacionado ao vértice, tá? Que por sua vez tem o x do vértice, e aí o que ocorre é o seguinte: se x do vértice é igual a menos b sobre 2a, olha o que vai acontecer agora. A não é negativo, então aqui embaixo, duas vezes o número negativo vai me dar um resultado negativo, tá? Aqui embaixo ficou negativo. E em cima eu tenho esse menos da fórmula, tá? E a respeito do B, o x do vértice é positivo, beleza? Então eu quero que ele seja negativo. O que é que B tem que ser? Tem que ser positivo, ó. Porque menos por mais dá menos, e menos por menos vai dar mais. O resultado disso aqui, positivo, que é o que nós queremos, x do vértice é positivo. Logo B tem que ser o quê? Positivo, B maior do que zero, tá? Fazendo analogia aqui, se A fosse maior do que zero, nesse caso aqui, nós teríamos a mesma coisa, né? B seria menor do que zero, mas aqui, como A é menor do que zero, tá? Então, ao contrário, B vai ser positivo para que a parábola se desloque para o lado positivo, tá? Esse positivo aqui é o deslocamento da parábola, tá certo? Deslocamento positivo. Deslocamento da parábola, tá? Bem, gente, qualquer dúvida, posta aí nos comentários. Até a nossa próxima aula.